com você, com a sua família, com os seus amigos. E antes de nós iniciarmos a recapitulação da lição, gostaríamos de apresentar para você 6 coisas que são importantes para um relacionamento saudável: a amizade, a fidelidade, a honestidade, a comunhão, a confiança, a compreensão e a comunicação. Use esses 3 passos e você vai ter uma comunicação saudável com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não compreende e com as pessoas também que não fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Então, neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos neste momento que Tu venha abençoar o meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está acompanhando mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que Tu venha iluminar a nossa mente, abençoar a nossa vida, nosso trabalho, nossa família e a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. O título da lição desta semana que nós iremos recapitular, a lição número 8, é exatamente ministrando com Jesus Cristo. Como nós podemos cooperar com Jesus para ministrar a palavra de Deus? E no capítulo 9, no versículo 36 do livro de Mateus, nós encontramos o verso áureo da lição dessa semana, onde nos diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ao longo da nossa vida, da nossa jornada, nós encontramos muitas pessoas que estão aflitas, que estão desesperadas, que não têm a quem recorrer para pedir um conselho, para receber um abraço amigo, para receber um aperto de mão, para receber um sorriso, para dividir as suas aflições e as suas adversidades. E Deus, Ele nos colocou nesse mundo exatamente para que nós possamos sermos assim como Jesus, que ofereceu o seu ombro amigo para compreender e para tratar as pessoas de forma relevante, que assim nós possamos fazer. A abordagem dessa semana apresenta 5 tópicos importantes: a atitude de Jesus em relação às pessoas. O segundo tópico, como Jesus tratava as pessoas. O terceiro tópico, o ministério da cura de Jesus, parte 1. O quarto tópico, o ministério de Jesus, a parte 2. E o último tópico, o que importa para Jesus. Veja que esses tópicos são muito importantes porque eles falam do relacionamento. Vamos ao tópico número 1. Tópico número 1, a atitude de Jesus em relação às pessoas. O texto para nós refletirmos esse tópico se encontra em João, no capítulo 8, versículo 12, que nos diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que coisa importante, não é? Nós, através de Jesus Cristo, sermos uma luz para iluminar o caminho das pessoas. Jesus, quando esteve nesse mundo, Ele foi luz na vida das pessoas que andavam em trevas. E Jesus, ao vir a este mundo para iluminar a escuridão do pecado, do mundo escuro de erro, pecado e morte, ofereceu a luz e salvação, ofereceu perdão e salvação. E o que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que o cristão, assim como Jesus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz para iluminar a escuridão das trevas que as pessoas vivem, e o sal para dar sabor à vida das pessoas que andam aí desesperadas com a vida que elas entendem que não vale mais a pena viver, que não vale nada, que não tem sentido. E quantas pessoas não estão aí desesperadas? E Jesus tem nos colocado para que nós possamos ser sal e luz no caminho das pessoas. Primeira pergunta: quais as 2 ilustrações Jesus usou para descrever os seus seguidores? Assinale a alternativa correta. Letra A, açúcar e luz. Letra B, sal e luz. A alternativa correta é exatamente a letra B. Nós estamos no mundo para ser o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus possa nos usar nessa direção. Segundo tópico da lição, como Jesus tratava as pessoas. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6 nos diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um,
como deve ser a nossa palavra, como deve ser o nosso testemunho. Deve ser agradável, nós devemos ter uma convivência que as pessoas se sintam bem à nossa companhia, mas tem gente que faz questão de ser desagradável, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ele é intragável, é abusado, é chato, está sempre de cara cheia, e o cristão precisa sempre ter um sorriso no rosto, porque o coração alegre, a Bíblia diz, é um bom remédio. E o objetivo de Jesus, quando ele tratava as pessoas, era extrair o melhor que as pessoas tinham. Nas circunstâncias em que eram desafiadoras, ele respondia através da graça salvadora, mesmo quando as pessoas não encontravam esperança, mesmo quando as pessoas estavam querendo desistir. Jesus, ele desafiava essas pessoas e mostrava o melhor caminho para ela. Lucas registra que as multidões se maravilhavam das palavras que saíam da boca de Jesus. E o que é que as pessoas observam da minha e da sua palavra? A nossa palavra serve para agradar as pessoas, para ajudar as pessoas a endireitar os seus caminhos. E Mateus, no capítulo 8, versículos 5 e 10, nos diz: e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não encontrei, disse Jesus, em Israel ninguém de tamanha fé. Veja que testemunho maravilhoso. Aquele homem, ele foi em busca de Jesus para que Jesus curasse o servo dele. Era um funcionário dele. Se aquele homem tinha um coração bom, não é? Mas aquele homem não era um homem que seguia a religião, ele não tinha uma religião definida, ele era um romano. Talvez fosse um homem pagão, mas no íntimo do coração dele, aquele homem tinha uma fé tão forte que ele pediu: Jesus, diga alguma coisa que meu servo ele vai ser curado. Eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. E Jesus olha para aquele homem. E Jesus olha para aquele homem e diz: eu não vi dentro da igreja uma pessoa que tenha mais fé do que esse homem. Então veja, nós encontramos demonstração de fé na vida de muitas pessoas que não estão seguindo o Evangelho, que não andam com a Bíblia debaixo do braço. Que eu e você possamos buscar ser exemplo para as pessoas, acreditar nas pessoas, investir nas pessoas, ter amor e compaixão pelas pessoas, assim como Jesus, ele teve amor e compaixão pelas pessoas, demonstrado através dessa história da Bíblia Sagrada. Vamos à segunda pergunta agora. Quais as palavras de esperança que Jesus falou às pessoas improváveis? Exemplo que nós citamos há pouco de um centurião, um homem que não tinha e não vivia um contexto religioso. Letra A cura do servo e a fé do centurião. Letra B, Jesus não podia curar o servo, mas Jesus enalteceu a fé do centurião. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente a letra A, a cura do servo e a fé do centurião. E se nós tivermos fé, Deus vai nos curar de forma ampla, na totalidade, porque Jesus nos ama. No terceiro tópico da lição, o ministério da cura de Jesus, parte 1. Jesus conheceu a necessidade das pessoas. E o que Jesus fez? Restaurou essas pessoas física, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Jesus ele procurou atender as pessoas em todas as áreas da vida, porque não adianta você levar a cura física para a pessoa, porque um dia a pessoa vai morrer. Se ele foi curado fisicamente, um dia nós iremos morrer. Infelizmente, a vida é iminente. Nós estamos vivendo um momento de adversidade. Só no Brasil, mais de 100 mil pessoas morreram. Algumas foram curadas. Mas o que é mais importante para Cristo, além da cura física, é a cura espiritual. Porque tem pessoas que elas recebem o remédio para curar a dor física, mas o remédio para curar a dor da alma é um remédio diferenciado. E só Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a esperança para essas pessoas. E tem uma história na Bíblia, em Lucas capítulo 8, que nos fala de uma história de uma mulher que tinha uma hemorragia. No versículo 48 nos diz o seguinte: então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Veja que essa mulher, ela fazia mais de 30 anos que ela estava enferma. Essa mulher, ela não tinha mais esperança em nada, gastou tudo que tinha. Além da dor física, além da doença física, aquela mulher estava angustiada, estava desesperada, ela não sabia mais o que fazer. Muito mais do que a cura física, aquela mulher precisava da cura da alma. E Jesus, ela se aproximou de Jesus, tocou em Jesus, e o toque daquela mulher fez com que Jesus operasse um milagre.
não só na vida física dela, mas também na vida espiritual, na vida emocional daquela mulher. Jesus restaurou os sonhos, restaurou a vida daquela mulher, a alegria, a felicidade daquela mulher. E depois que ela encontrou Jesus, a vida dela foi diferente, não foi mais a mesma. Vamos à terceira pergunta. Quais as necessidades das pessoas que Jesus procurou restaurar em seu ministério? Foram as necessidades, letra A, física, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Letra B, física, poder político, emocional e espiritual. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Jesus, ele quer curar o ser humano completo, não só a dor física, mas a dor da alma, quer restaurar a pessoa espiritualmente e emocionalmente. Vamos agora ao quarto tópico da lição, o ministério de cura de Jesus. Em Mateus 9, versículo 35, nos diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que maravilhoso. O ministério de Jesus foi completo, porque o ministério de Jesus, ele alcançou a pregação, o ensino e a cura. E muitas denominações hoje, muitas igrejas e muitas pessoas, elas só enfatizam a cura física. Venha que aqui você vai ser curado. Mas Jesus não quer curar apenas a dor física da pessoa, mas quer curar o ser humano. O ministério de Jesus foi amplo. O ministério de Jesus alcançou o coração, a alma, o social, resgatar os sonhos, os valores da pessoa, os valores do ser humano. Vamos à quarta pergunta agora. A quarta pergunta nos diz que tríplice abordagem formava a base do ministério de Jesus. Assinale a alternativa correta. Letra A, discussão, prosperidade e tradição. Letra B, pregação, ensino e cura. A resposta correta é exatamente a letra B, né? A pregação, o ensino e a cura. O ministério de Jesus foi amplo, alcançando o ser humano na sua totalidade. Quinto e último tópico, o que importa a Jesus? Em Jeremias capítulo 30, versículo 17, porque te restaurarei a saúde, te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Então Jesus está pronto para restaurar saúde física, emocional e espiritual, como foi abordado. A mensagem de Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 24 tem os eventos relacionados à destruição de Jerusalém, mas também tem os eventos relacionados, está conectado com a abordagem sobre o segundo advento de Jesus Cristo. Você sabe, meu amigo, que Jesus vai voltar com poder e grande glória, é a maior esperança do cristão. Está ali abordado no capítulo 24 de Mateus, mas no capítulo 25 nos traz uma abordagem interessante de 3 parábolas que tratam do fim dos tempos. Então, antes de Jesus voltar a esse mundo, é necessário que nós saibamos que nós temos um ministério a cumprir. E o que aborda o capítulo 25 do Evangelho de Mateus? A parábola das 10 virgens, ela aborda o quê? A vida genuína, autêntica e repleta do Espírito Santo. Como o cristão precisa ter o Espírito Santo. Você lembra o Paracletos, o Consolador que nós estudamos, para nos guiar, para nos ajudar, para nos encher, para que nós tenhamos certeza e convicção da obra de Jesus em nossa vida? Então nós não podemos nos esquecer isso. Precisamos fazer parte do povo de Deus cheio do Espírito Santo. O capítulo também aborda a parábola dos 10 talentos, os dons que Deus nos deu. E os dons que Deus nos deu foi para nós desenvolvermos, para pregarmos o Evangelho, para nós ensinarmos as pessoas, para curarmos as pessoas física, mental, espiritualmente. Então Deus, ele pode nos dar os dons para louvar, para ensinar, para pregar, para curar. E essa parábola nos traz isso. E a última parábola que aborda o capítulo 25 é a parábola das ovelhas e dos cabritos. O cristianismo ministra as necessidades que Deus coloca em nossas vidas. E nós precisamos ser ovelhas de Deus. E Deus está vendo, está atento a tudo que está acontecendo nesse mundo para resgatar os nossos sonhos, resgatar a nossa vida, resgatar os nossos valores. E o cristianismo, ele existe para isso, para ministrar as necessidades
necessidades das pessoas. E repetidamente, através dos profetas, Deus falou pelos profetas e na Bíblia Sagrada que Deus, ele fala sobre uma doença incurável do homem. E a doença incurável do homem é o pecado. O pecado é, sem sombra de dúvida, a maior de todas as doenças. Porque por um só homem, a Bíblia diz, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Portanto, todos pecaram. Então, com o pecado, vem a morte, vem a desgraça, o sofrimento, a separação, a depravação, a imoralidade, tudo de ruim que existe se chama pecado. Então, o ministério de Jesus e o ministério que Jesus nos deixou a nós executarmos foi o quê? Trabalharmos para combatermos veementemente o pecado, porque um dia pecado e pecadores serão destruídos desse mundo. E o profeta Malaquias, ele nos diz que os pecadores, os ímpios e os pecados, eles serão como cinza debaixo da planta dos nossos pés. Um dia Jesus, ele vai acabar com todo o sofrimento não existirá mais. Jesus descreveu o cristianismo genuíno. De que forma? A fome e sede de Jesus ocultas no coração, que precisam ser satisfeitas. Quem quiser, ele disse, que venha e tome de graça da água da vida. Jesus está nos oferecendo o perdão e a salvação, para que nós possamos encontrar a felicidade, o perdão dos nossos pecados, o sentido na nossa vida, para que os nossos sonhos, a nossa história, ela seja redirecionada e nós possamos ser uma bênção para nós mesmos, uma bênção para a nossa família, uma bênção para a igreja e uma bênção para a sociedade. Quinta e última pergunta. Qual a doença incurável do homem que apenas Jesus pode curar? Assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas a doença física. Sendo curado da doença física, o ser humano está com os problemas resolvidos. Letra B. O pecado, a fome e sede de justiça devem ser satisfeitos. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B é a alternativa correta. Ou seja, Jesus, ele nos pede que nós tenhamos sede e fome de justiça, para que assim ele possa saciar a nossa fome e a nossa sede, para que assim nós vivamos de maneira tal que o Senhor, ele abençoe a nossa vida, a nossa história, abençoe para que os nossos sonhos eles sejam realizados. Resumo da lição dessa semana: Jesus veio a este mundo para iluminar a escuridão do pecado, oferecendo luz e salvação para esse mundo de trevas, de pecado. Segundo, o objetivo de Jesus era extrair o melhor das pessoas. Por isso que Jesus tratava de forma maravilhosa e extraordinária as pessoas. Terceiro, Jesus reconheceu a necessidade das pessoas, física, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. Quarto tópico, uma tríplice abordagem formava a base do ministério de Jesus. A cura, o ensino e a pregação. Essa era a tríplice abordagem que formava o ministério de Jesus. E quinto e último tópico, repetidamente, Jesus Cristo, através dos profetas, Deus falou de uma doença incurável do ser humano, que é o pecado. Só a justiça de Cristo, só a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é capaz de curar o pecado existente na humanidade, curar essa dor que existe no ser humano. Milhares de pessoas tiram a própria vida, milhares de pessoas estão envolvidas em drogas, milhares de pessoas estão com a vida desgraçada, os sonhos arruinados. E Jesus, ele quer que através de mim e de você, nós possamos ajudar as pessoas a restaurar as suas vidas, a serem curadas do problema do pecado. E para concluir, nós sempre concluímos com esse pensamento do Espírito de Profecia. No livro Ciência do Bom Viver, página 145, nos diz: muitos não têm nenhuma fé em Deus e perderam a confiança no homem, mas apreciam os atos de simpatia e prestatividade. Onde as pessoas perderam a fé e a esperança, elas apreciam um ato de prestatividade, que eu e você possamos ser prestativos às pessoas, que as pessoas possam encontrar em nós a figura de Jesus Cristo, né? O exemplo de Jesus Cristo, para que nós possamos acolher, independente do que elas são, independente do que elas fizeram, de onde elas moram, que nós possamos ser instrumento nas mãos de Deus para ajudá-las. E na lição da Escola Sabatina também diz: o ministério altruísta de Jesus Cristo abre corações,
quebra preconceitos e cria a receptividade ao Evangelho, porque o Evangelho é as boas novas de Deus para esse mundo. Que Deus nos abençoe, que Ele ilumine a nossa vida, que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para testemunhar. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te iluminar, Deus vai fazer através de mim e você e nos trazer bênçãos maravilhosas para a nossa vida e também para a vida das pessoas que nos cercam. Gostaria desse momento de orar por mim e por você e por sua família. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um momento em que estivemos com meu amigo, com minha amiga, através do equipamento eletrônico, que Tu venha abençoá-la, aonde ele estiver, seja qual for o problema que ele esteja enfrentando. Ilumina e abençoe a vida dele. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um abraço bem forte e que Deus continue nos abençoando sempre.